Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderar para Avançar. Eu sou Janice Passini e hoje nós vamos mergulhar em uma das sabedorias mais profundas e ao mesmo tempo mais ignoradas da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não faz sucesso, mas faz transformação. Um tema que muitos evitam, mas que define quem cresce, quem amadurece, quem frutifica, quem permanece firme na fé e na liderança. A correção. Ser ensinável, ser moldado, trabalhado, ajustado e lapidado por Deus. Há uma verdade espiritual que, se entrar no seu coração hoje, pode mudar totalmente o rumo da sua vida com Deus. Só cresce quem aceita ser corrigido, só frutifica quem aceita ser podado, só se torna maduro quem se torna ensinável. E Salomão deixa isso extremamente claro em Provérbios capítulo 9, versículo de 8 a 9. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu aprendizado. Esta passagem é como um diagnóstico espiritual. Ela separa dois tipos de pessoas. O escarnecedor, que rejeita a correção e nunca cresce. E dois, o sábio, que abraça a correção e se torna ainda mais sábio. E hoje nós vamos aprofundar este tema com calma, com profundidade, com espiritualidade, com clareza, como temos feito nessa série. Nós vamos conversar sobre por que tanta gente rejeita a correção, por que Deus corrige, como Deus lapida um líder, a diferença entre ferida e correção, o perigo de viver uma fé superficial, como ouvir a voz de Deus no secreto e como desenvolver um coração verdadeiramente ensinável. Prepare seu espírito, porque este episódio não é raso, não é uma reflexão rápida, é uma mesa posta para quem quer crescer. Vamos juntos, respire fundo, abra o coração e permita que Deus fale com você. A correção de Deus é prova de amor. Muita gente cresceu achando que correção é punição, que correção é castigo, que correção é um sinal de rejeição. Mas a Bíblia mostra o oposto. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama. Essa frase deveria ser escrita em letras grandes dentro do nosso coração. Deus corrige porque ama e não porque rejeita. Pense em um pai, pense em uma mãe. Eles corrigem o filho, não porque querem feri-lo, mas porque querem que ele cresça, amadureça, aprenda a viver melhor. E o texto continua dizendo: se estáis sem correção, sois filhos ilegítimos. Em outras palavras, a correção é a única prova de filiação. Deus corrige porque ele te considera filho. A ausência de correção seria desamor. A correção de Deus não diminui, aperfeiçoa, não destrói, molda, não humilha, santifica, não envergonha, amadurece, não desmotiva, alinha o propósito. A correção é a tesoura de um jardineiro fiel. Não corta para matar, corta para dar vida. Jesus disse em João capítulo 15, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se você está sendo podado, é porque você está sendo frutificado. A poda é um sinal que Deus vê potencial em você. A poda é o cuidado de Deus para que você dê ainda mais frutos. Então, antes de continuar, faça uma pausa e deixe essa verdade entrar. A correção de Deus não é o fim, é o começo de um novo nível. Nós somos como diamantes, e diamantes só brilham depois de serem trabalhados. Quando o diamante é encontrado, ele é apenas uma pedra opaca, sem brilho, sem beleza, sem forma. Para brilhar, ele precisa ser lapidado, ser cortado, ser polido, ser pressionado, ser friccionado. E quanto mais valioso é o diamante, mais trabalho ele exige. Assim somos nós diante de Deus. Muita gente ora pedindo: Senhor, quero brilhar. Senhor, quero crescer. Senhor, me usa. Senhor, quero ser uma referência. Mas quando Deus começa o processo de lapidação, reclama, foge, se esconde, interrompe o processo. É como se disséssemos: Deus, eu quero brilho,
mas não quero o processo do brilho. Quero o propósito, mas não quero a preparação. Quero a maturidade, mas não quero abandonar os velhos hábitos. Isso não funciona, porque Deus não trabalha segundo o que nós queremos ouvir. Deus trabalha segundo o que nós precisamos aprender. E esta é a diferença entre quem amadurece na fé e quem continua infantil espiritualmente. O infantil espiritual quer conforto, o maduro quer transformação. O infantil foge da lapidação, o maduro agradece pela lapidação. O infantil diz, por que Deus? O maduro diz, para que Deus? Você consegue sentir a diferença? Aceitar a correção de Deus é aceitar o que Ele pede, não o que nós preferimos. Vivemos em uma geração que ama um evangelho confortável, motivacional, que só fala, você vai vencer, você vai prosperar, você vai conquistar, você foi escolhido. E tudo isso é verdade, mas não é a verdade completa. Porque a mesma Bíblia que promete vitória, promete renúncia, promete cruz, promete disciplina, promete transformação. Seguimos um Cristo que disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A geração atual corre o risco de ouvir mais o que agrada do que o que transforma. Mas maturidade espiritual é aceitar o que Deus diz, mesmo quando não gostamos. Às vezes Deus vai dizer, perdoa, silencia, espera, abre mão, sai do controle, reconhece o erro. Não é por aí, isso não te pertence mais, volta. E só quem é ensinável responde, sim, Senhor. A palavra de Deus precisa ser entendida com profundidade hermenêutica. Um dos maiores problemas espirituais hoje é a superficialidade. As pessoas querem versículos prontos, interpretações rápidas, devocionais de 30 segundos, vídeos curtos, respostas imediatas. Mas Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, nos ensinou que a sabedoria exige profundidade. Se ele estivesse entre nós, talvez dissesse, não leia a Bíblia correndo, leia entendendo, leia buscando o Espírito Santo, leia com hermenêutica, com a interpretação correta. Busque o que Deus realmente quis dizer, porque o cristão que não aprofunda fica vulnerável, fica confuso, fica dependente de opiniões, fica sem raiz, fica sujeito a engano. E aqui está um alerta muito importante. Quem depende apenas do pastor, do pregador, do mentor, está terceirizando a própria fé. Sim, Deus usa líderes. Sim, precisamos de bons pastores e mestres. Sim, é bíblico aprender com os outros. Mas isto não substitui seu tempo com Deus, seu estudo, sua intimidade, sua busca pessoal, sua responsabilidade espiritual. Quem não mergulha na palavra nunca amadurece de verdade. Tempo no secreto, o lugar onde Deus revela o que ninguém pode ensinar. O secreto é o lugar mais poderoso da vida cristã. O secreto é o quarto fechado, o lugar silencioso, o canto onde só você e Deus sabem. O momento em que o mundo fica do lado de fora. É ali que Deus fala, que Deus corrige, que Deus restaura, que Deus revela, que Deus fortalece, que Deus direciona, que Deus alinha, que Deus limpa. O secreto é o lugar onde o Espírito Santo diz, isso te faz mal, isso você precisa abandonar, isso você precisa perdoar, isso você precisa mudar. Esse caminho é perigoso, esta atitude não combina com seu propósito. E aqui está a chave. Se Deus quer te revelar algo, Ele vai falar diretamente com você. As pessoas são instrumentos, mas o Espírito Santo é o mestre. Você não precisa depender de terceiros para ouvir Deus. Jesus abriu o caminho, você tem um acesso direto. Não viva da revelação dos outros, não dependa da fé dos outros. Não espere o que Deus quer te entregar pessoalmente. Entra no secreto, senta aos pés de Jesus, ouve com o coração. E é no secreto que Deus nos corrige
sem nos envergonhar, nos confronta sem nos ferir, nos transforma sem nos destruir. O perigo do fogo de palha espiritual. O fogo de palha é um dos maiores bloqueios de crescimento espiritual da atualidade. É aquela empolgação que vem rápido e vai embora rápido. A pessoa começa orando todos os dias, depois para. Lendo a Bíblia, depois esfria. Servindo, depois desanima. Buscando, depois se distrai. Por quê? Porque não criou raiz, porque não buscou profundidade, porque não se firmou no secreto, porque não aceitou correção. O fogo verdadeiro, aquele fogo sólido, saudável, maduro, é construído com constância, disciplina, renúncia, compromisso, autenticidade, correção diária. O fogo de palha emociona, o fogo de Deus transforma. Você está disposto a ser ensinado? Depois de tudo que estudamos, a pergunta é simples, mas profunda. Você está disposto a ser corrigido? Porque ser corrigido é difícil. Ser corrigido exige humildade, exige maturidade, exige honestidade espiritual. Salomão foi direto. O tolo rejeita a correção. O sábio a abraça e cresce ainda mais. Então, diante de Deus hoje, responda sinceramente. Você quer ser sábio ou quer ser apenas confortável? Você quer maturidade ou quer apenas ouvir o que te agrada? Você quer ser lapidado ou quer continuar bruto e opaco? Deus só trabalha com quem se permite ser transformado. A decisão é sua. Se este episódio falou com você, deixe aqui o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Liderar para Avançar. E leve estas verdades com você. Deus não te corrige para te punir. Ele te corrige porque te ama. A palavra é o seu mapa. O secreto é o lugar onde Deus fala diretamente com você. A humildade é a chave da maturidade. E só cresce quem aceita ser ensinável. Que Deus te abençoe, que Deus te mantenha ensinável, que Ele te mantenha lapidado, que Ele te mantenha pronto para o propósito. Nos vemos no próximo episódio da nossa série 33 Sabedorias de Salomão para Líderes. Que Deus te guarde, que Deus te transforme, que Ele te continue te lapidando para que você brilhe no propósito dEle. Até o próximo episódio.